Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, Levítico, narração Margarete Vital. Capítulo 16, O grande dia da expiação. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Aarão, quando, oferecendo a Deus um fogo estranho, foram mortos, e lhe deu a ordem, dizendo: Dize a teu irmão Aarão que não entre em todo o tempo no santuário que está para dentro do véu diante do propiciatório que cobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei sobre o oráculo na nuvem. Não entre ali senão depois de ter feito o seguinte: oferecerá um novilho pelo pecado e um carneiro em holocausto. Vestir-se-á da túnica de linho, cobrirá com os calções de linho o que a honestidade manda esconder, cingir-se-á com um cinto de linho e porá na sua cabeça uma mitra de linho, porque estas vestiduras são santas, e ele as tomará depois de se ter lavado. Receberá de toda a multidão dos filhos de Israel 2 bodes pelo pecado e um carneiro para o holocausto. E depois de ter oferecido o novilho e de ter orado por si e pela sua casa, apresentará diante do Senhor os 2 bodes à porta do tabernáculo do testemunho, e deitando sortes sobre os 2 bodes, para ver qual deles será imolado ao Senhor e qual será o bode emissário, oferecerá pelo pecado aquele bode que a sorte tiver destinado para o Senhor, e aquele a quem a sorte tiver destinado para bode emissário, apresentá-lo-á diante do Senhor, para fazer sobre ele as preces e para o mandar para o deserto. Feitas estas coisas pela ordem que lhe foi prescrita, oferecerá o novilho e, orando por si, pela sua casa, o imolará. Depois, pegando no turíbulo, que ele terá enchido de brasas do altar, e tomando com a mão os perfumes compostos para o incenso, entrará para dentro do véu no Santo dos Santos, a fim de que, postos sobre o fogo os perfumes aromáticos, cubra a chama e o vapor que deles saírem o oráculo que está sobre o testemunho, e ele, Aarão, não morra. Tomará também do sangue do novilho, e molhando nele o dedo, fará com ele 7 aspersões para onde está o propiciatório, ao oriente. E depois de ter imolado o bode do pecado do povo, levará o seu sangue para dentro do véu, conforme o que lhe foi ordenado tocante ao sangue do novilho, para fazer com ele as aspersões diante do oráculo, e para expiar o santuário das impuridades dos filhos de Israel, das suas prevaricações contra a lei e de todos os seus pecados. O mesmo fará ao tabernáculo do testemunho que foi colocado entre eles no meio das impuridades que se cometem nas suas tendas. Não esteja homem algum no tabernáculo quando o pontífice entrar no santuário para orar pela sua pessoa e pela sua casa e por todo o ajuntamento de Israel, menos que ele não tenha de lá saído. E ele, depois que tiver saído para se chegar ao altar que está diante do Senhor, ore por si, e tendo tomado do sangue do novilho e do bode, entorne-o à roda em cima dos cornos do altar. Tendo também molhado o dedo neste sangue, faça com ele 7 aspersões e expie, e santifique assim o altar das impuridades dos filhos de Israel. Bode expiatório. Depois de ter purificado o santuário, o tabernáculo e o altar, então oferecerá o outro bode que está vivo, e tendo-lhe posto ambas as mãos sobre a cabeça, confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todos os seus delitos e pecados, e carregará deles com imprecação a cabeça do bode, e mandá-lo-á para o deserto por um homem destinado para isso. Depois que o bode tiver levado todas as iniquidades deles a um lugar solitário, e o tiverem deixado ir para andar pelo deserto, voltará a Arão para o tabernáculo do testemunho,
e depostos os vestidos que antes trazia sobre si quando entrava no santuário, e largando-os ali mesmo, lavará o seu corpo no lugar santo e se revestirá dos seus hábitos. Depois sairá, e como tiver oferecido o seu holocausto e o do povo, fará oração pela sua pessoa e pelo povo, e fará queimar sobre o altar as banhas que foram oferecidas pelos pecados. Quanto àquele que foi levar o bode emissário, ele lavará os seus vestidos e o seu corpo em água, e depois disto é que tornará a entrar no campo. O novilho, porém, e o bode, que foram imolados pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário, para com ele se fazerem as cerimônias da expiação, levá-los-ão fora do campo, para lá lhes queimarem no fogo tanto as peles como a carne e a bosta. Todo o que as queimar lavará os seus vestidos e o seu corpo em água, e feito isto, tornará a entrar no campo. Conclusão. Esta ordenação será guardada entre vós eternamente. Ao 10º dia do 7º mês, afligireis as vossas almas, e não fareis obra alguma, tanto os que são nascidos na vossa terra, como os que vierem de fora, e que são estrangeiros entre vós. Neste dia é que se fará a vossa expiação e a purificação de todos os vossos pecados. Nele vos purificareis diante do Senhor, porque este é o sábado do descanso, e no qual vós afligireis as vossas almas com um culto que será perpétuo. Esta expiação fala-á o sacerdote que tiver sido ungido e cujas mãos tiverem sido consagradas para exercer as funções do sacerdócio em vez de seu pai. E ele, paramentado da estola de linho e das santas vestimentas, espiará o santuário, o tabernáculo do testemunho e o altar, como também os sacerdotes e de todo o povo. E esta ordenação ficará sendo entre vós eterna, de orar uma vez cada ano pelos filhos de Israel e por todos os seus pecados. Tudo isto, pois, fez Moisés, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Notas explicativas, capítulo 16, versículo 2. Não entre. Só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar no Santo dos Santos. Simbolizava-se assim que ninguém poderia entrar no santuário do céu até que Cristo, nosso sumo sacerdote, o abrisse por seu sacrifício perfeitíssimo no Gólgota, seguido de sua ressurreição e ascensão, conforme Hebreus 9, de 6 a 12. Versículo 13. Se o sumo sacerdote visse a arca sem estar protegido pela nuvem sagrada do incenso, deveria morrer. Versículo 29. O 7º mês coincide mais ou menos com o nosso setembro ou outubro. Versículo 34. Esta ordenação, isto é, prescrição, aliás, uma das importantes do ritual judaico.